está em Lucas 16, do 19 ao 31. A palavra diz para nós: naquele tempo, Jesus disse aos fariseus. Vocês estão percebendo que Jesus falou para os fariseus? Entenda. Havia um homem rico que se revestia com roupas finas, elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. A primeira coisa que nós vemos nesse evangelho é que existia um homem rico que vivia muito bem, que tinha tudo o que ele queria. Em contrapartida, havia um homem pobre, certo? Havia um homem pobre que não tinha nada, que comia as sobras daquele homem. Só que, aqui no começo dessa palavra, a gente já entende que o homem rico quem é? Não sei. Não tem nome. Não tem identidade. Eu falava sobre isso no vídeo curto que a gente fez hoje. Quem é esse homem rico? Não sei. Não tem identidade. Mas, em contrapartida, um pobre chamado quem? Lázaro. Tinha nome, tem identidade. Nós sabemos o nome do pobre, mas o rico nós não sabemos quem ele é. Sabemos que ele tinha tudo e que Lázaro não tinha nada, padecia em muitas situações da vida. E vai entendendo que muitas vezes é melhor padecer do que viver só do que é bom e não sofrer. Vejam. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa. Além disso, vinham os cachorros e lambiam suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui o consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui, de junto de nós, e nem daí para vir atravessar até nós. Nós entendemos aqui uma coisa também. Os dois morreram. Os dois morreram. A riqueza aqui não se fala somente da riqueza dinheiro. Não é porque eu tenho dinheiro ou porque eu vivo bem financeiramente que eu vou literalmente para o inferno ou para o que eu vou padecer. Não. Aqui o que se fala é da conduta, o que a gente falava hoje de manhã. Aqui nós não estamos falando, a palavra não está explicitando de dinheiro. Aqui é uma parábola para a gente conjecturar, para a gente imaginar. O que importa um pobre ser pobre, não ter dinheiro e ser ruim. Tem muito pobre e ruim. E tem muito rico bom. Então nós não estamos falando da pobreza ou da grandiosidade ou do dinheiro. Nós estamos falando da conduta. Nós estamos falando do seu coração. Se você for um rico, se você tiver dinheiro e você tiver um coração bom, se você estiver atento ao que Deus nos fala, se você estiver atento aos mandamentos, se você for caridoso, porque a palavra diz o quê? Que sem a fé nós não agradamos a Deus. Então, se você não acredita, você já está desagradando a Deus, então você já vai para outro lugar. E nós entendemos também algo muito interessante dessa palavra, que ninguém escapa da morte. Os dois morreram. Os dois morreram. E eu quero dizer para você que ninguém vai escapar da morte. E o que vai lhe salvar de ir para um lugar de tormento é você ser e fazer o bem. É você fazer o bem. Lembre, não adianta somente acreditar, minha gente.
Nós precisamos acreditar e agir. A fé sem obras, ela é morta. Então Jesus, ele fala na palavra dele, ele diz que o que salva é a fé e a caridade. Então, mediante essa perspectiva, esse evangelho muito bem explicado, esse evangelho é muito bem explicado e tira muitas dúvidas. Muitas dúvidas Deus tira nesse evangelho. Primeiro, quem diz que não existe o inferno. Não, olha, nem se preocupe. Nem se preocupe que não existe o inferno. A palavra que a palavra inicia. Naquele tempo, Jesus disse. O rico estava onde? O rico estava na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos, viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado e gritou: Pai Abraão, piedade de mim. Manda Lázaro molhar o dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Eu acho que não tem outro nome, não. Esse homem estava no inferno. Não tem outro nome para dizer para vocês. Não posso dizer outra coisa para vocês. Então este homem estava no lugar que a gente não quer ir. E que existe. Ai de nós se acharmos que não existe o inferno. Ele existe, sim senhor. Sim senhora. E existe o céu também. Para os eleitos. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste tudo durante a vida. E Lázaro, por sua vez, passou por diversas coisas. Agora, porém, se encontra o consolo e tu és atormentado. Ou seja, o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer diferente todos os dias. E a gente fica postergando. Não, depois eu faço, depois eu vou ser do bem, depois eu vou para a igreja, depois eu vou buscar Jesus. Quando eu tiver velho, eu vou buscar. Quando der certo, eu vou. E nós não sabemos a hora que nós vamos ser chamados. E a palavra diz, quem está lá não vai para o céu, e quem está no céu não vai para o inferno. Quem está no céu vai ficar no céu, quem está no inferno vai ficar no inferno. E essa é uma palavra que me explica muitas coisas. Outras questões que muitas vezes nós católicos acreditamos e que é errado. É que fulano de tal morreu e veio falar conosco. A palavra de Deus está dizendo aqui totalmente que isso não existe. E eu vou comprovar para você. Primeiro, a gente entende que existe o céu e o inferno. Não tem como. Deus está dizendo, a palavra de Deus diz aqui que existe um abismo muito grande e quem está lá não pode passar para cá, enfim. E ele estava em meio às chamas, enquanto que o outro estava sendo consolado. No céu não existe dor, só existe amor. Então, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, ele não poderia passar daqui junto de vós e nem de vós daí para atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também para este lugar de tormento. Olha a resposta de Abraão. Mas Abraão respondeu: Ele tem Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até lá a eles, certamente eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, aquele homem estava propondo isso, Igna, fazer o bem sem olhar quem. E a gente precisa até colocar isso nos comentários, porque é isso que nos leva à salvação. É você acreditar e fazer o bem. Então, aquele homem, ele estava propondo a Abraão que mandasse alguém avisar. Alguém que morreu fosse avisar os irmãos. É o que a gente muitas vezes escuta de pessoas que usam da palavra que não existe. E a palavra de Deus aqui demonstra que o morto não volta. Quem morreu não volta para dar recado não, minha gente. Se você perdeu algum ente querido, não espere que ele venha dar recado para você. Ele não vem dar recado para você. Se ele estiver no céu, ele pode interceder pelas suas causas. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que ele não volta para dar recado. Aí a gente vai para um centro de não sei de quê, muitas vezes. E lá a gente vai dizer, saber que fulano queria me dizer isso, queria me dizer aquilo. A palavra de Deus está dizendo aqui
que isso não é verdade. Que quem morreu não volta para falar. Que quem morreu não tem como voltar para dar recado a gente. E até porque Abraão disse, se eu mandasse, se os mortos se ressuscitassem, já tem os profetas, tem os pregadores, tem aqueles que estão anunciando, tem aqueles que estão pregando a palavra, e eles não acreditam, eles vão acreditar no morto que voltou? E você sabe dizer, se vocês querem saber por que Jesus disse isso? Porque Jesus voltou, ressuscitou, e os fariseus não acreditaram. Ele já estava dizendo, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, você não vai acreditar. Jesus ressuscitou. E ele estava falando aqui diretamente para quem? Para os fariseus. Então Jesus, ele nos dá essas lições. Primeira lição, a nossa identidade vem de quem nós somos perante Deus. O rico, ninguém sabe quem é, mas aquele que se salvou, que é Lázaro, nós sabemos quem é. Por quê? Porque ele padeceu, ele não desacreditou, ele fez aquilo que devia ser feito, ele passou pela prova, dando glória a Deus. Outra coisa que nós podemos entender aqui, que fica muito claro nessa palavra, da existência do inferno, que muitos dizem que não existe. O céu e o inferno existem. Outra coisa, terceiro ponto que nós precisamos entender aqui, da Jailma, às vezes a gente até perde muito, quando você está falando muito da verdade da palavra, você vai perdendo como se fosse tirando a expectativa, porque as pessoas muitas vezes só querem escutar os milagres. Quando você fala da conduta, da fé, daquilo que é verdade, daquilo que é palavra, muitas vezes as pessoas não querem escutar. Mas eu estou aqui para agradar a Deus. Eu estou aqui, eu estou todos os dias me levantando da minha cama para agradar a Deus e falar da verdade da palavra dele. Se eu vou desagradar alguém, eu não posso fazer nada, me perdoe, mas eu preciso agradar a Deus. Pedro diz o quê? Eu preciso agradar a Deus ante os homens. Então, tudo que vem depois do que a gente fala é por acréscimo, é Deus que manda, é Deus que dá. Então, eu quero dizer para você uma coisa: existe o inferno, e se a gente não se mudar de vida, e se a gente não se converter, não tem outro lugar. Isso aqui foi a palavra de Jesus para nós. Outra coisa que muitos se confundem, o terceiro ponto que a gente falava aqui, eu estou só revisando com você. Não existe a verdade de que muitos dizem que o morto vem dar recado. A palavra diz aqui para você. Abraão diz, deixem os profetas, deixem eles em Moisés e os profetas. O rico insistiu e diz, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, eles certamente vão se converter. Mas Abraão disse, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão nem mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então, se você quer saber algo da sua vida, busque a Deus que Ele vai lhe dizer. Se você quer saber algo do seu futuro, do que Deus tem para você, busque a Ele. Se você quer saber um direcionamento, se você quer saber qualquer situação da sua vida, busque a Ele. Não busque em outros lugares, porque você só vai encontrar mentira. O que está fora da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é mentira. Coloca nos comentários, eu acredito na palavra. Como é que eu acredito na palavra e vou para um centro espírita? Não, não pode. Não condiz com a palavra. Eu acredito na palavra. Eu vivo a palavra. Eu sou uma mulher da palavra. Eu sou um homem da palavra. Então eu não acredito em mentiras. Eu acredito em Deus. E Ele está dizendo que Ele deixou quem? Moisés e os profetas. O que Ele quer dizer? Eu deixei os meus para anunciar. Eu deixei os meus para proclamar. Eu deixei os meus para dizer da verdade, da minha verdade para você. Eu não vou mandar morto dizer a você não. O morto, ele está lá, como eu disse. Se ele teve uma vida reta diante de Deus, ele está lá no céu. Ele pode sim interceder por você. Eu acredito muito na intercessão da minha mãe. Ela está lá intercedendo por mim. Mas que minha mãe vem me dar um recado, que minha mãe vem até mim me dar um recado, é fora da palavra de Deus. Morto não volta. Muitas vezes Satanás nos engana. Então eu acredito na palavra. Eu acredito na palavra. E eu quero muito que esta
reflexão sirva para tirar algumas dúvidas que você tinha. Lembre-se que quem lhe dá identidade é em Deus, que são suas ações. Queira ser um Lázaro pobre. Não é pobre de dinheiro, mas pobre de vaidade, pobre de mentira, pobre de inveja. Muitas pessoas se perdem na inveja. Quantas pessoas dentro da igreja com inveja um do outro, que um é maior, que o outro é menor. A palavra de Deus já nos ensina que é Ele que levanta, que é Ele que coloca nos lugares. Então não tem inveja de nada nem de ninguém. Queira ser aquilo que Deus tem para você, que você vai ser feliz. Não queira saber de coisas que não compete a nós sabermos. Há um abismo muito grande, diz Abraão, entre o céu e o inferno. Não queira provar das chamas, não queira ser atormentado. Imagina, ele dizia assim, deixa ele colocar aqui um lenço na minha boca, molhar a minha boca. Imagina o tamanho do desespero. Um lugar onde você, mesmo que queira morrer, você não morre. Enquanto o outro estava lá no céu sendo consolado e vivendo o melhor da terra. O que eu quero dizer para você é que se você for de verdade, você vai viver o melhor desta terra e você ainda vai gozar do céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queira o céu, deseje o céu, faça o bem, sem olhar a quem. E eu tenho certeza que vai ser recompensada as suas ações, que vai ser recompensada as suas dores, as suas lutas. Lute para ser de Deus, sofra para ser de Deus, sangre para ser de Deus, sangre pelo outro, ajude o outro, seja Jesus, estenda a mão para o outro. Porque a sua recompensa, a minha recompensa, é o céu. E lá não haverá mais choro. Lá nós faremos aquilo que os anjos, que a Virgem Maria, que os anciãos já fazem, os apóstolos já fazem. Lá nós vamos dizer santo, santo, santo. E Ele será santo para sempre. E Ele é santo para sempre. Então queira ser verdadeiramente de Deus. Não espere que os mortos venham para dar uma palavra para você se converter. É aquilo que o rico pediu. Não. A palavra que tem para que você se converta é essa palavra de hoje. É o que eu estou dizendo hoje através do que Deus nos diz, do que Ele nos ensina. Então aproveite essa palavra. Queira ser palavra para que você possa saborear o céu. Amém.